dentro desse mundo que a gente está vivendo, dentro desse cenário, né? Como então a pessoa negra olha e fala, não, peraí, eu vou atrás, como você está falando. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu vou atrás e vou fazer acontecer. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser mais difícil agora para que não seja tão difícil depois. Foi menos difícil para mim do que foi pro meu pai. Foi menos difícil pro meu pai do que foi pro pai dele. Eu acho que é um processo. Tá. Né? Num Brasil, num país como o nosso, que não tem, sei lá, leis de segregação, né? Que as coisas não sejam sistemáticas, eu acho que é um caminho. Então, a mentalidade era essa, na verdade. Então, assim, até a minha geração, mais ou menos, a mentalidade era essa. Inclusive, aqueles discursos dos nossos pais que era, olha, você tem que ser 2 vezes melhor para as pessoas te considerarem um igual. Essa frase, que para mim foi um estopim, hoje ela é considerada pejorativa por muita gente. Ah, porque a gente que é negro, todo mundo fala que a gente tem que ser melhor para ser considerado igual, e isso é um preconceito também, porque isso massacra a pessoa e tal. Eu acho que isso é uma maneira de você encontrar, inclusive, para usar a palavra da moda, resiliência no processo. Então, quando meu pai falava isso para mim, eu falava, então quer dizer que eu tenho que sentar o pé e estudar e tal, e ser o melhor? Então beleza. Então vamos lá. Vamos fazer isso então. Então eu nunca fiquei Para parando você foi motivador, então, né? Eu acho que tem de ser. Entendi. Eu acho que tem de ser porque quando a gente olha para o contexto histórico, a gente entende que é preciso que assim seja. Né? Porque não dá para mudar do dia para a noite. Porque não dá para, de repente, não ser mais assim. Eu acho que isso vai mudando, né? Então, de novo, a gente saiu de um sistema escravista há menos de 150 anos. Então, faz pouco tempo do ponto de vista histórico. Então, o esforço das gerações que ainda estão batalhando, vai ser maior. Né? Vai, mas a tendência é que isso melhore. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o agora e com o depois. Mas eu acho que a maior preocupação tem que ser com o que vem, quem vem depois. Agora, a gente tenta resolver aquilo que a gente consegue resolver sem detonar com tudo. Porque a impressão que eu tenho muitas vezes é essa. Que as pessoas querem mudar o panorama quebrando aquilo que está bom. Né? Então, detona aquilo que está bom porque a minha vontade tem que ser estabelecida agora. Tem que ter um cuidado aí. Eu né? acho que tem que ter um cuidado entre o que dá para fazer agora e aquilo que a gente projeta para o futuro. Eu acho que é o mais prudente a ser feito. Então, quer dizer, se hoje eu ainda tenho que me preocupar em ser muito melhor para ser considerado um igual, eu vou lutar para que meu filho não precise disso. Então, assim, ainda é assim, infelizmente. Eu sou um professor de filosofia negro. Certo? Eu sou um professor de filosofia que gosta de Platão, que gosta de Aristóteles, que estuda, fica o dia inteiro estudando esse troço e não sei o que, tal. Qual é a probabilidade de eu ser um professor de filosofia mainstream hoje? Com a trindade que existe aí no mainstream. Não preciso nem falar os nomes que você deve ter lembrado na sua cabeça aí. Qual é a probabilidade de eu entrar nesse meio aí? Porque, assim, eu sei que eu tenho capacidade de estar lá. Por que eu não estou? Não estou por uma série de fatores. Dentre eles, né, o fato das pessoas me olharem e não me verem lá em cima. Então ninguém vai pegar na minha mão e me levar até lá. Ninguém vai se esforçar para que eu esteja lá. Eu vou ter que ir cavando esse espaço sozinho se eu quiser chegar lá. Nem é o que eu quero, assim, mas se eu quiser, eu vou ter que quebrar a pedra. E aí depois o outro que vier depois de mim, talvez não precise quebrar tanta pedra assim. Olha, e mais, de novo, se a gente olha lá para o século XIX, a gente vai encontrar essas pessoas. Né? Esses professores, esses profissionais que eram célebres, né? E que eram pessoas negras. O próprio Rebouças, que eu citei aqui, que também foi professor universitário. Né? Para mim, quem é o patrono da educação brasileira? Não é o Paulo Freire, é o Ernesto Carneiro Ribeiro, que foi o médico e um dos maiores educadores do Brasil, que foi professor do Clóvis Bevilacqua, que fez o Código Civil brasileiro, professor do Rui Barbosa, que é considerado um dos maiores oradores da história do país, né? Foi professor de gente desse nível. Um homem negro, baiano, que se formou em medicina, foi médico, mas que a grande vocação dele era a educação.
Ele abriu uma escola e foi professor por 60 anos. Então, mas ninguém sabe que ele existe. Ninguém sabe que ele existe. Eu acho que acho que foi o que você falou logo no início. E assim, ficou martelando. Eu espero que continue martelando na cabeça de quem está assistindo, de quem está vendo. Eu acho que é como até falei aqui no meio, né, da nossa conversa, que se a escola não está ensinando, ensine você, né? Ensine você. Ensine. Leva para sua empresa, né? Leva essa informação para sua empresa, leva o seu filho, né? Leva o palestrante lá, não só para falar que as empresas têm só 0,7% de pessoas negras e precisa melhorar. Leva uma pessoa negra para você mostrar para eles lá que essas pessoas existiram. Sim, porque até se a gente pensar nos super-heróis, né, Paulo? Não tinha super-herói negro até agora há pouco que teve o Pantera Negra, né? Eles existiam nos quadrinhos, mas ainda não existiam na tela grande, né? Na TV, nunca vi, né? Até outro dia a gente teve aqui a Fran, que falou sobre etarismo. Eu falei, não tem super-herói velho, não tem super-herói idoso. Então as pessoas não se identificam. Se querem se identificar com o novo, fortão e Seria bonito. Engraçado também, né? Um super-herói idoso, né? Imagina, seria maravilhoso. Uma pessoa de 70 anos que levanta um tanque de guerra. Mas ele pode não levantar o tanque de guerra, mas a cabeça fala, gente, usem isso aqui que tem vai o Xavier, levantar. Né? O Xavier do X-Men, ele não é um professor senhor? Xavier. Pois é. Então ele é um professor, olha aí. De repente você vai ser esse super-herói. Não sei se eu quero esse papel, não, mas enfim, é isso. Eu acho que assim, a sociedade é isso, sabe? A gente tem que trazer as questões, discutir as questões, e a gente tem que saber que a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Não vai. As empresas estarem discutindo esse assunto já é um avanço. Verdade. É verdade. Já é um avanço, isso está sendo discutido. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para não, como dizia a minha mãe, não jogar a criança com a água do banho. Eu acho que existe um risco de tentarem fazer tudo ao mesmo tempo agora e isso não ser perene, pelo menos. E daqui a pouco o que aconteceu? Né? Que a gente fez aqui, aconteceu e tal, e agora está tudo igual de novo. Todo mundo é branco aqui dentro. O que aconteceu? A gente inseriu um monte de gente, incluiu um monte de gente e tal. E cadê aquelas pessoas que estavam aqui? Não estão mais. Ou porque não se desenvolveram lá dentro, ou porque não tinham condição emocional para carregar aquele fardo todo e tal, não sei o quê. Sei lá, uma série de fatores. Foram para outra empresa, saíram do Brasil, sei lá o quê. Então, o esforço é um esforço que é daqui para sempre. Então, acho que as pessoas têm que se convencer que é uma mudança que é daqui para sempre. E se é daqui para sempre, eu não preciso querer ver tudo mudar na minha geração. Vai ter coisa que eu vou morrer, não vai ter acontecido ainda. Mas eu tenho a responsabilidade, se eu assim pensar, de botar uma semente minha lá, entendeu? Bota uma semente, o outro vem, rega, o outro vem, colhe, né? Agora, querer mudar tudo na base da canetada, do forçar e de fazer chantagem, tem um risco aí, né? Tem muita empresa hoje que está nessa, né? Uhum. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, vão bater na minha porta aqui ou vão botar no Twitter lá que minha empresa é racista. Uhum. Então, tem muita empresa correndo para resolver isso rápido, porque ela não quer ser, né? Sim, e eu trocaria, né? Muita empresa tem falado exatamente, eu tenho que fazer, eu tenho que incluir. Eu acho que se a gente trocar por eu quero fazer, eu quero incluir... Porque eu vejo que é importante, né? Porque então, eu sei que é importante, eu já entendi que é importante, eu acredito que a coisa vai por um caminho com mais aliados. Eu acho que a gente ganha mais aliados na força quando a gente vai por esse caminho. Eu tenho certeza que sim.